No dia de hoje venho falar-vos de uma mensagem de um ativista que se diz representante da comunidade cigana, não sei se é se não, mas vamos levar em conta as palavras dele e dizer que sim, e vamos ver a entrevista que o próprio dá ao Diário de Notícias, que no meu entender pode facilmente ser entendida como uma ameaça à vida de André Ventura, mas isto não é comentado por ninguém. Mas enfim, vamos ver a entrevista e ver se vocês concordam. A ativista cigana ameaça André Ventura em entrevista ao Diário de Notícias. Pode aparecer um maluco, dizia este senhor. Pode aparecer um maluco. Foi o que o ativista cigano declarou numa entrevista ao Diário de Notícias, referindo-se ao candidato presidencial André Ventura. Há menos de 3 semanas das presidenciais, o caso agrava o clima de tensão em torno da candidatura do líder do Chega. E, portanto, é este senhor aqui que vocês veem na imagem que deu esta entrevista ao Diário de Notícias. A tensão em torno dos cartazes da candidatura presidencial de André Ventura, onde se lê a frase "os ciganos têm de cumprir a lei", ganhou um novo capítulo. Em entrevista ao Diário de Notícias, publicada esta quarta-feira, um ativista cigano lançou duras críticas ao líder do Chega e deixou um aviso que está a gerar controvérsia. Se isto não parar, o que pode acontecer, pode aparecer um maluco. E, portanto, eu pergunto se isto não pode ser entendido como uma ameaça direta e como até um incentivo à violência. E, portanto, tanto se fala dos cartazes que têm a seguinte frase. A frase que está aqui plasmada nesta entrevista, a frase é a seguinte: os ciganos têm que cumprir a lei. E, portanto, esta frase está num cartaz, gerou indignação à comunidade cigana e, aparentemente, gerou também indignação a este representante da comunidade cigana. Acho que, enfim, que ele se diz representante da comunidade cigana. Eu pergunto, esta dica do pode aparecer um maluco, não é eventualmente uma sugestão de violência? Esta frase não é sugestiva desse ponto de vista? Será que este ativista não deveria também ser alvo de uma queixa, tendo em conta o seu incentivo à violência? Não sei, é que aparentemente está toda a gente indignada, genericamente falando, com a possibilidade de se incentivar à violência através das palavras. Isto não é uma forma de incentivo à violência contra a vida de André Ventura. E, portanto, eu acho que as declarações podem ser interpretadas como quiserem. Agora, o meu limite do ponto de vista da liberdade de expressão, que já o disse várias vezes, são ameaças à integridade física e difamações. Não me parece que André Ventura tenha sido difamado por este senhor, posso estar enganado, mas agora, deste ponto de vista, podemos estar a falar de um incentivo à violência. E, portanto, eu acho que é suscetível esta frase dizer pode aparecer um maluco para tratar da vida de André Ventura. E, portanto, ele não diz isto abertamente, deixa aqui espaço para entendimento. E eu acho que esta frase foi planeada de propósito. Mas caramba, estamos mesmo a falar das palavrinhas que aleijam e esta aqui, não incentiva à violência, pode aparecer um maluco? Não sei, digo eu. Enfim, as declarações foram interpretadas como uma ameaça velada a André Ventura, que já reagiu considerando-as intoleráveis e um reflexo da impunidade de quem não aceita a liberdade de expressão em democracia. O ativista, apresentado como um dos representantes da comunidade cigana, acusou o candidato de pôr as pessoas contra as pessoas e de infectar a população com um discurso de ódio, defendendo que as autoridades deviam agir. Bom, e não está neste momento este senhor ativista a colocar as pessoas contra o André Ventura? É que o André Ventura representa 1.300.000 pessoas ou 1.400.000 pessoas. Este senhor foi eleito por quem? Alguém o elegeu para representar seja quem for? É que o André Ventura tem ido a votos. Aliás, é o líder partidário atualmente que mais vezes foi a eleições, sejam elas internas, sejam elas externas. André Ventura tem toda a legitimidade do voto popular. Este senhor tem a legitimidade de quem? Quem é que votou nele? Alguém o elegeu? Seja para o que for. Foi eleito por alguma coisa? Ou é apenas um boy do Partido Socialista que tem o cartãozinho partidário e anda aqui a falar mal das pessoas porque lhe foi sugerido que o fizesse ou até foi incentivado a fazê-lo por parte de alguns partidos de esquerda? Posso colocar esta questão, é que eu não tenho conhecimento que este senhor tenha sido eleito por alguém. O André Ventura foi eleito por mais de 1.300.000 pessoas. Eu compreendo que seja chato, mas esta é a verdade. Não se pode falar assim de todas as pessoas de uma comunidade. Há limites que não podem ser ultrapassados. Na mesma entrevista, o ativista lamentou o aumento da discriminação, sublinhando que os jovens ciganos são livres, querem casar e estudar, mas insistiu que o discurso de André Ventura incentiva o ódio e a violência. O ativista defende ainda que o candidato presidencial tem de ter uma limitação e acusa-o de trazer de volta preconceitos do Estado Novo. Oh, senhor, vergonha na cara. Honestamente, falta-lhe um bocadinho. Sinceramente, quer dizer, este tipo de conversetas, isto é mesmo a cartilha ideológica do PS. Parece que um homem, alguém do Partido Socialista, lhe deu uma cartinha ideológica e ele começou a ler estas baboseiras no Diário de Notícias. Oh,
homem, ganhe vergonha na cara. Já é crescidinho, honestamente, haver um cartaz a dizer que a comunidade cigana tem que cumprir a lei é uma forma de discriminação. Discriminação era dizer que a comunidade tem que ter menos direitos perante a lei porque são ciganos. Isso é discriminação. Dizer que tem que cumprir a lei é uma evidência. É uma evidência. E sem dúvida nenhuma que há circunstâncias e vídeos que são famosos e que nós conhecemos que há partes da comunidade cigana que não estão a cumprir a lei. E isso viu-se, por exemplo, nas trocas de tiros entre duas famílias na margem sul. Nós costumamos ver outras famílias a dar tiros umas às outras. É que não vemos esse tipo de brincadeiras. E, portanto, nós sabemos os problemas que existem, sabemos que há problemas que muitas vezes a comunidade cigana perpetua entre si, e isso não quer dizer que todos os ciganos cometam crimes, de longe, não tem nada a ver com isso. Há bom e mau em todas as comunidades, bom e mau em todos os países, bom e mau em todo o lado. Agora, que é uma evidência que há problemas que estão associados à comunidade cigana e que há pessoas que não estão disponíveis para falar sobre eles, é uma evidência que existem. Por muito que este senhor venha dizer que isso é preconceito e etc. Recorde-se que André Ventura alertou esta terça-feira para o impacto político e social de uma eventual decisão judicial contra os cartazes. Se esta mensagem tiver de ser retirada, o que me preocupa verdadeiramente é o que estamos a passar para fora. Qual será o impacto que isto terá na comunidade cigana? Eles têm de cumprir a lei. Mas o que sente a comunidade cigana, que não pode cumprir a lei, e as pessoas que vivem ao lado dos ciganos. O candidato garante que a frase é uma mensagem política legítima centrada no princípio da igualdade perante a lei. E, portanto, é uma evidência que é uma mensagem política e tem todo o direito de ser dita, da mesma forma que há determinados tipos de criminalidade que acontecem em países da zona do Indostão e que não são tão comuns cá. E, portanto, nós sabemos disso e há dados, principalmente na Suécia, por exemplo, o relatório da Segurança Interna da Suécia mostra isso perfeitamente, que há muita criminalidade que é trazida por estrangeiros. E, portanto, porquê é que nós não podemos dizer isso diretamente se há dados que, quando são detalhados, o dizem abertamente? Vou dar um exemplo, que isto é matemática e não é racismo nem xenofobia. A CNN, há uns meses atrás, Valentes, noticiou que em 2024, se não me falha a memória, confiram este dado, posso estar enganado, tenho a certeza do número, mas não tenho a certeza do ano. 29% dos detidos eram estrangeiros. No entanto, segundo dados oficiais, tanto do governo como confirmados por outras, enfim, autoridades, digamos assim, do ponto de vista destes dados, confirma-se que Portugal tem entre 15% a 20% de população estrangeira residente em Portugal. E, portanto, o que isto demonstra de forma clara é que, se levarmos a sério o número 15% da população residente, o que nós temos é uma sobre-representação nas detenções que os nacionais não têm. Explico porquê. Porque se os estrangeiros representam 15% da população residente, mas representam 29% dos detidos, estão sobre-representados nos detidos, enquanto que os nacionais, no caso, representam 85% da população residente, mas representam apenas 71% dos detidos. Ou seja, os nacionais, em média, são menos detidos do que os estrangeiros em Portugal naquele ano de 2024. E, portanto, isto é estatística, não é racismo, não é xenofobia. Quer dizer, quando olhamos para os dados e dizemos que eles são uma realidade, somos racistas porque afetam minorias. Se os dados mostrarem que as minorias têm culpa de determinados tipos de criminalidade, eu acho que se faz muito bem em apontar isso mesmo, o que não significa que essa minoria, seja de que tipo for, tenha que ser maltratada pelos nacionais, não é nada disso, mas é uma evidência que há dados que já o demonstram, e as detenções é um bom exemplo disso. E, portanto, há pessoas que não se querem adaptar, há partes da comunidade cigana que não estão disponíveis para se adaptar, há partes de comunidades de imigrantes que não estão disponíveis para se adaptar e, portanto, têm que cumprir a lei. E se não cumprirem a lei, têm que ir presos e de forma severa, que é mesmo assim. E, portanto, era isto que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos muito grato que estejam desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBA na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.